Meus amigos, olha só como a mídia espanhola reagiu ao show de Endrick na França. Porque o que aconteceu na vitória do Lyon por 4-2 contra o Rennes não foi apenas mais um jogo comum da Ligue 1. Foi mais uma noite em que o atacante brasileiro mostrou que não está na França apenas para ganhar minutos, se adaptar ao futebol europeu ou esperar o tempo passar até voltar ao Real Madrid. Endrick entrou novamente como personagem importante, marcou o 4º gol do Lyon, fechou o placar dentro de casa, chegou a 8 gols na temporada, aumentou seus números de participação direta em gols e, principalmente, fez a imprensa espanhola olhar para ele com outro peso. O diário AS, um dos jornais mais tradicionais da Espanha, não ficou em cima do muro e destacou que o brasileiro está pedindo aos gritos para ir ao Mundial, uma frase forte, direta, e que mostra como o nome do atacante voltou a ganhar força fora da França. A vitória do Lyon sobre o Rennes teve todos os ingredientes de um jogo grande, mesmo sendo partida de campeonato nacional. O Rennes começou assustando, abriu o placar com Moussa Altamari e colocou pressão no OL Stadium logo no início. Mas o Lyon não se desmontou. A equipe reagiu ainda no primeiro tempo com Yaremchuk e Tolisso, virou o jogo, mostrou poder de resposta e deixou claro que está brigando por coisa importante nesta reta final da Ligue 1. Na segunda etapa, o Rennes voltou a incomodar e empatou com Le Pau, deixando o jogo aberto outra vez. Foi aí que o Lyon precisou mostrar maturidade, força coletiva e talento individual. Afonso Moreira recolocou os donos da casa em vantagem e depois Endrick apareceu para matar a partida, completando uma atuação que repercutiu imediatamente na Espanha. O gol de Endrick teve um peso especial porque veio em um momento em que o jogo ainda carregava atenção. Não era um gol com a partida morta, sem pressão ou sem importância. Era o lance que selava o resultado, que tirava qualquer esperança do Rennes e que confirmava mais 3 pontos preciosos para o Lyon. O brasileiro recebeu dentro da área, bateu de perna direita e marcou um golaço de atacante frio, daqueles que sabem onde precisam estar e como precisam finalizar. Para um jogador jovem, emprestado, vindo de um cenário de enorme cobrança no Real Madrid, esse tipo de gol vale muito mais do que a bola na rede. Vale confiança, vale manchete, vale moral com a torcida, vale respeito da imprensa e vale argumento para qualquer discussão sobre seu futuro. E foi justamente por isso que a reação da mídia espanhola chamou tanta atenção. O AS escreveu que Endrick voltou a assinar uma grande atuação e tratou o brasileiro como protagonista do triunfo do Lyon. Isso não é pouca coisa, meus amigos. A imprensa espanhola acompanha Endrick com lupa, porque ele pertence ao Real Madrid, porque foi contratado como joia, porque chegou cercado de expectativa e porque qualquer passo dele fora de Madrid interessa diretamente ao clube merengue. Quando um jornal espanhol diz que ele está pedindo aos gritos para ir ao Mundial, não está falando apenas de um bom jogo. Está dizendo que os números, a evolução e a confiança do brasileiro já colocam seu nome em outro patamar. Desde que chegou ao Lyon, Endrick vem construindo uma resposta dentro de campo. Segundo as informações destacadas pela crônica espanhola, ele já soma 8 gols e 7 assistências desde janeiro, chegando a 15 participações diretas em gols. Mesmo considerando a diferença entre números citados em alguns levantamentos, que falam em 6 assistências na temporada, o ponto principal é claro. Endrick participa, decide, cria, finaliza e aparece nos momentos importantes. Ele deixou de ser apenas uma promessa brasileira observada pelo Real Madrid e passou a ser um jogador efetivo em uma liga competitiva, ajudando um clube tradicional francês a brigar por vaga na Champions League. Isso muda completamente o tom da conversa. O Lyon chegou a 60 pontos e ocupa a 3ª colocação da Ligue 1, mantendo-se firme dentro da zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões. Esse detalhe também ajuda a explicar o tamanho da repercussão. Endrick não está fazendo gol em um time sem objetivo, em jogos sem pressão ou em uma campanha perdida. Ele está sendo importante em uma reta final decisiva, quando cada ponto pesa, cada vitória muda a tabela e cada erro pode custar uma vaga na Champions. Para um atacante jovem, esse ambiente é um teste de personalidade. E o que a imprensa espanhola percebeu é que Endrick não está se escondendo. Pelo contrário, ele está assumindo responsabilidade e entregando o resultado. Na Espanha, a leitura é ainda mais forte porque o Real Madrid vive discutindo seu futuro ofensivo. O clube tem muitos nomes de peso, muitos jogadores jovens e uma concorrência enorme por espaço. Por isso, quando Endrick sai de Madrid por empréstimo e começa a responder com gols e assistências na França, a pergunta aparece automaticamente. Será que o Real Madrid soube usar o garoto? Será que ele precisava mesmo sair para mostrar esse futebol? Será que com mais confiança e sequência, ele poderia ter sido útil antes? Essas perguntas começam a incomodar, porque o jogador que talvez fosse visto como aposta para o futuro está mostrando rendimento de presente. Esse momento de Endrick também tem um sabor de resposta. No Real Madrid, ele passou por um período complicado, com poucos minutos, muita ansiedade e uma sensação de que precisava provar tudo em pouco tempo. Na França, a situação mudou. Ele encontrou espaço, sequência, ambiente mais favorável e uma equipe que parece entender melhor suas características. Endrick é um atacante de explosão, força, presença diária e finalização rápida.
Quando recebe confiança e participa mais do jogo, ele cresce. Quando fica preso ao banco e entra apenas em minutos finais, fica difícil mostrar tudo. O Lyon ofereceu campo e ele está devolvendo com números. Para o Real Madrid, essa evolução cria um cenário interessante e, ao mesmo tempo, complicado. Interessante porque o clube vê seu investimento se valorizando. Endrick ganha rodagem, melhora seus números, amadurece e mostra que pode competir em alto nível. Complicado porque, quanto mais ele brilha fora, maior fica a pressão para que receba espaço quando voltar. Não dá para tratar da mesma forma um jogador que sai emprestado sem ritmo e retorna com gols, assistências, protagonismo e destaque na imprensa internacional. O Real Madrid precisará tomar uma decisão clara. Ou abre espaço real para Endrick, ou corre o risco de alimentar novas especulações sobre seu futuro. A frase sobre o Mundial mexe com o imaginário do torcedor brasileiro. Afinal, todo jogador que começa a decidir na Europa entra automaticamente na conversa da seleção. O Brasil sempre busca atacantes com faro de gol, personalidade e capacidade de decidir partidas grandes. Endrick, mesmo jovem, tem uma aura diferente. Ele carrega expectativa desde cedo, já decidiu jogos importantes no Brasil, foi comprado pelo Real Madrid e agora brilha na França. Quando a imprensa espanhola coloca seu nome nessa discussão, o recado atravessa fronteiras. Não é só o torcedor brasileiro que está vendo. Lá fora, também estão percebendo. E a conclusão é essa, meus amigos. Endrick está fazendo barulho na França, mas o eco já chegou com força na Espanha. Quando o AS diz que ele está pedindo aos gritos para ir ao Mundial, é porque o garoto está deixando de ser promessa silenciosa para virar protagonista observado por todos. O Lyon venceu, subiu sua confiança, manteve viva a briga pela Champions e viu seu atacante brasileiro fechar a conta com personalidade. O Real Madrid acompanha tudo, a torcida brasileira também. E a seleção, inevitavelmente, começa a olhar com mais atenção. Agora fica a pergunta, se Endrick continuar nesse ritmo, tem como deixar esse menino fora das grandes decisões? Comenta aí o que você acha, porque esse assunto ainda vai dar muito o que falar. Valeu, meus amigos, e que Deus abençoe vocês.